aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do canal. E hoje nós iremos estudar as propriedades específicas funcionais da matéria. O que são essas propriedades funcionais? São aquelas que determinados grupos de substâncias possuem. Então, um grupo de substância terá dentro dele várias substâncias e todas elas terão algumas características ou uma característica em comum. Nós damos esse nome para esse tipo de propriedade, né, propriedade funcional, porque serão as propriedades dos grupos funcionais, por exemplo, as funções inorgânicas, as funções orgânicas. Aqui na lousa eu coloquei para você, ó, as 4 funções inorgânicas que nós temos: os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Todos eles são funções inorgânicas. Dentro de cada grupo nós temos várias e várias substâncias e cada uma vai ter alguma propriedade em comum. Por isso que nós agrupamos todas elas e damos um nome para aquele grupo, para aquela função. Agora, dentro das funções orgânicas, nós temos, por exemplo, os hidrocarbonetos, nós vamos ter as cetonas, os alcoóis, as aminas e assim por diante. Cada um terá as suas propriedades específicas funcionais em comum, ok? Então, falando um pouquinho sobre os ácidos, esses daqui, ó, eles são, então, um tipo de função inorgânica e eles têm como característica comum o sabor azedo. Então, todo ácido possui essa propriedade de ter o sabor azedo, essa propriedade organoléptica. Agora, não é todo ácido que você pode provar que tem sabor azedo. Você não pode degustar todo ácido. Existem ácidos aí extremamente tóxicos, extremamente perigosos, que não podem entrar em contato, em hipótese alguma, com algum local da sua pele, ok? Exemplo de ácido, olha só. O limão, a laranja, abacaxi, maracujá, o famoso vinagre, que nós chamamos na química de ácido acético. É importante que você saiba esse nome. Todos eles são ácidos. Todos eles você pode ir lá provar, chupar o limãozinho, a laranjinha e provar que todos eles têm sabor azedo. Agora, esse outro exemplo que eu coloquei aqui para você, ó, HCl, o famoso ácido clorídrico, é o tipo de ácido super tóxico, altamente perigoso para você, mas nós temos ele no estômago. Então, nosso estômago ele possui aqui uma porção de ácido clorídrico que vai servir para ajudar na digestão de alguns alimentos, na digestão das proteínas, para transformá-las em aminoácidos, para que o nosso corpo consiga aí absorver e utilizar aí no nosso corpo. Por que tem HCl dentro do nosso estômago? Ora, as proteínas elas precisam de um pH ácido para poder ser digeridas. Agora, isso daí será assunto de uma outra videoaula. Porém, caso haja alguma dúvida aí sobre esse ácido clorídrico aí dentro do nosso estômago, a melhor pessoa para te explicar sobre isso daí é um professor de biologia, ok? Outro exemplo de ácido, o ácido sulfúrico, H2SO4, que é aquele lá que está contido nas baterias dos carros. Ele também é extremamente tóxico, não pode entrar em contato com a sua pele, não pode ser ingerido, enfim, é muito perigoso. Então, nem todo ácido você pode consumir e nem tocar, ok? Preste atenção nisso. Agora, as famosas bases, olha aqui, ó, as bases, elas possuem em comum o sabor adstringente. Eu sei que essa palavra é meio estranha, meio esquisita, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra aí, mas saiba que ela existe e ela existe para caracterizar o sabor de uma base. Então, qual que é a sensação quando você come alguma coisa básica? Por exemplo, as frutas verdes, não fruta verde de cor, tá bom? É fruta que não está madura. Quando você come qualquer fruta que não está madura, você sente esse sabor adstringente, que não é muito bom, né? Por exemplo, uma banana verde, o caju não precisa estar verde para você sentir esse sabor, né? Mas acho que é uma das únicas frutas aí que tem essa característica madura, né? Quando madura. Mas, sei lá, uma banana verde, uma maçã verde, qualquer fruta assim, um caqui verde também possui essa característica. Que característica é essa?
É aquela sensação que você tem na boca que seca, sabe? A saliva, assim, que puxa tudo dentro de você, na sua boca. Então, aqui, né, a minha família, ela diz que esse sabor adstringente é aquele que você sente quando amarra na boca. Eu não sei muito bem o que é esse negócio de amarrar na boca, eu não consigo imaginar muito bem, mas o pessoal costuma falar isso aqui. Aí onde você mora, o pessoal também fala isso? Eu não sei se é uma expressão regional, daqui de onde eu moro, mas eu sempre achei essa expressão muito estranha. Então, fala aí pra mim nos comentários se aí onde você mora também é comum o pessoal falar que amarra na boca. Outro exemplo de base. A leite de magnésia, o hidróxido de magnésio, que é aquele que você encontra facilmente nas farmácias, né? Que você toma lá quando você está com azia, com uma sensação lá de queimação no estômago. Ele alivia bastante essa sensação para você. Então, esse daí já é mais acessível e você também vai sentir esse sabor aí adstringente. Porém, assim como ocorre com os ácidos, as bases, algumas delas também não podem ser consumidas, como o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, o NaOH, né? Ele não pode ser consumido, por quê? Porque ele vai causar grandes machucados, grandes hematomas com a sua pele, né? Não é à toa que já ocorreu aí vários acidentes com leite, com, sei lá, todinho, né? Que continha dentro desses alimentos a soda cáustica, que causou aí um grande estrago para quem consumiu. Então, não vai ser muito bom você querer provar que a soda cáustica ou que alguma outra base tóxica possui esse sabor adstringente e sair com um grande machucado na boca, não é mesmo? Mas, no geral, nós dizemos que as bases, elas possuem esse sabor adstringente. Os óxidos, esses daqui, ó, são substâncias que têm em comum átomos de oxigênio. Então, tá vendo, ó? Coloquei vários exemplos para vocês, ó. SO2 tem oxigênio, SO3, CaO, CO2, todos eles são óxidos, todos eles possuem oxigênio. O oxigênio ele vai formar o ânion, né, de todos os óxidos, ele vai estar sozinho aí, compondo o ânion de um óxido. Mas se você não entende essa parte, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que eu vou dar uma aula somente sobre isso aqui no canal, ok? É só para você ter essa noção, né, das propriedades funcionais aqui dos óxidos, certo? Os óxidos, eles costumam ser compostos binários, ou seja, são compostos químicos que possuem dois tipos de elementos químicos. Por exemplo, CO2, ó, tem o carbono, tem o oxigênio. O CaO, o óxido de cálcio, tem cálcio e oxigênio. E assim por diante, mas existem óxidos também que possuem mais aí de dois elementos químicos, mas assim, os óxidos que nós trabalhamos principalmente nas provas, né, eles têm essa característica aí de serem binários. Só para exemplificar para você a importância desses óxidos aqui, ó, o CO2 é aquele famoso gás do efeito estufa, vai ser o famoso gelo seco quando ele estiver no formato sólido, no estado físico sólido, né? O óxido de cálcio é a famosa cal virgem, a cal viva, ele vai ser utilizado bastante em construção civil, é utilizado para fazer o doce de abóbora, enfim. É muito importante o óxido de cálcio, tem muita questão, de muita prova, de muito vestibular que gosta de cobrar esse cara aqui, ó, principalmente a reação de formação, de decomposição dele, mas isso daí a gente vai ver mais pra frente também aqui no canal. Mas sobre o óxido de cálcio é muito importante que você saiba esses nomes que eu acabei de falar, então anota aí, já vai treinando, já vai dando uma revisão sempre que possível, que o vestibular gosta de cobrar esses nomes e exige de você que você saiba a fórmula do óxido de cálcio. Agora, o SO3, o SO2, o trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, eles são os famosos gases aí que vão compor a chuva ácida, ok? Então, esses são os exemplos aí de óxidos. Outra função inorgânica, os sais. O que eles têm em comum? Todo sal, ele pode ser formado através da reação de uma base mais um ácido. Coloquei aqui, ó, ácido mais base, os dois vão reagir e vão formar um sal mais uma água. H2O é a fórmula da água. Então, todo sal possui essa característica. Essas 4 funções que eu acabei de falar para você vão compor, então, as famosas funções inorgânicas, né? Os ácidos, as bases, os óxidos, os sais, os hidrocarbonetos. Eu já falei para você que eles serão funções
orgânicas, lá da química orgânica. Os hidrocarbonetos, o que eles têm em comum? Para você entender qual que é a propriedade funcional que os hidrocarbonetos irão possuir. Ora, primeira coisa, todos eles são feitos de carbono e hidrogênio. Então, qualquer composto que possuir carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto. Outro exemplo, todo hidrocarboneto ele é apolar, ou seja, ele não se mistura com a água, ele não combina muito bem com a água e compostos polares. Se você não sabe isso, se não sabe o que significa isso, isso também será tema de aula aqui no canal e quando ele estiver disponível, ele estará indicado aqui em cima no card. Como exemplo de hidrocarboneto, você terá o metano, ou butano, propano, os gases aí do gás de cozinha, o metano, aquele formado pelo lixo, aquele gás natural que você encontra lá no meio das rochas, né, que vão compor aí o combustível, o gás natural, enfim, eles todos são hidrocarbonetos. Bom, eu acho que depois de toda essa explicação você conseguiu entender bem o que é uma propriedade funcional, não é verdade? Porém, caso você tenha ficado com alguma dúvida, aí não se esqueça que você pode fazer um comentário aqui embaixo ou entrar em contato comigo nas redes sociais. Não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas, as próximas resoluções de exercícios. Ative as notificações para que você seja avisado ou avisada de quando eu postar um vídeo aqui no canal. Compartilhe este conhecimento com seus amigos e não deixe de curtir o vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.